Olá, vamos gravar hoje um comentário que Engels realiza a respeito do primeiro volume do livro O Capital. Trata-se de um resumo no qual Engels procura apresentar quais são ideias fundamentais que percorrem o livro de Marx. Este texto, este resumo, foi publicado na imprensa operária em março de 1868, com o objetivo de difundir as teses fundamentais que acompanham este livro fundamental de Marx. Engels começa por observar que a economia política ensina-nos que o trabalho é a fonte de toda a riqueza e a medida de todos os valores, pelo que dois objetos cuja produção custou o mesmo tempo de trabalho possuem também o mesmo valor. E, pois que, em média, apenas valores iguais são trocáveis entre si, têm também de ser reciprocamente trocados. Aqui, Engels começa por remeter a reflexões que estão no primeiro capítulo do Capital, que é o capítulo da mercadoria. Neste capítulo, Marx vai mostrar que o que torna a possibilidade da troca se efetivar é a redução de todos os trabalhos a trabalho social geral médio, a trabalho abstrato. Portanto, o que torna possível fazer com que as mercadorias sejam trocadas como equivalentes é o tempo de trabalho social médio que nelas foi incorporada. A economia política burguesa, ela havia chegado à ideia do tempo de trabalho. O que ela não conseguiu descobrir foi como é que o capitalista ele extrai a sua riqueza. E isto só foi possível a partir do momento em que Marx descobriu a teoria da mais-valia. Engels observa também que a economia política, ao mesmo tempo, ensina que existe uma espécie de trabalho acumulado a que chama capital, e que este capital, por meio de fontes auxiliares nele contidas, aumenta a produtividade do trabalho vivo, em troca de uma certa compensação a que se dá o nome de lucro ou ganho. Por outras palavras, para que o capital exista, é necessário que exista também uma determinada relação social de exploração. Uma relação de exploração que depende do trabalho vivo, portanto, do trabalho do trabalhador assalariado. E é através deste uso da força de trabalho sob a forma de assalariamento que o capital vai extrair o seu lucro, que o capitalista vai extrair o seu lucro ou ganho, convertendo o dinheiro que investiu inicialmente e que era apenas capital potencial em capital real. Engels observa que este processo ocorre de tal modo que os lucros do trabalho morto, portanto, daquele trabalho que foi realizado e que agora está materializado sob a forma de mercadorias, os lucros do trabalho morto acumulado se tornam sempre maiores e que os capitais dos capitalistas sempre mais colossais também se tornam, ao passo que o salário do trabalho vivo, portanto, o salário do trabalhador, se torna sempre mais pequeno, que a massa dos operários que vivem apenas de salário do trabalho se torna sempre mais numerosa e mais pobre.
Engels está apontando aqui para uma constatação das contradições que existem no processo de produção capitalista. Ao mesmo tempo em que a riqueza se acumula em um polo da sociedade, a outra grande maioria da sociedade, a grande massa dos trabalhadores, se vê cada vez mais empobrecida, porque há uma tendência na queda do valor da sua força de trabalho, em razão entre outros motivos, do desenvolvimento das forças produtivas. Daí que está contida nesta relação uma contradição a ser resolvida, pois a economia política parte do princípio que o salário é equivalente ao total de mercadorias que o trabalhador produziu em uma jornada. Se assim fosse, diz Engels, como poderia restar um lucro para o capitalista se o operário recebesse de volta o valor pleno do trabalho que acrescentou ao seu produto ao longo de uma jornada? Então, há aí um problema que a economia política burguesa não conseguiu resolver. Portanto, somente, aparentemente, diz Engels, são trocados valores iguais, ou seja, somente na aparência é que o trabalhador está recebendo pela quantidade de trabalho que forneceu ao capitalista. Isto vai conduzir Marx a reconhecer que o trabalhador não recebe pelo seu trabalho, e sim pela força de trabalho que despende ao capitalista, que despende ao capital ao longo de uma jornada ou ao longo de uma semana, ao longo de um mês de trabalho. Além disso, diz Engels, sempre tomando por referência as investigações que estão presentes no primeiro volume do Capital. Além disso, como podem ser trocados valores iguais? Como pode o operário receber o valor pleno do seu produto se este produto é repartido entre ele e o capitalista? A resposta a esta contradição, diz Engels, coube a Marx estabelecer, superando, assim, os limites dos economistas burgueses e também dos socialistas utópicos. E Marx conseguiu fazer isto na medida em que perseguiu, analisou o processo de nascimento deste lucro até o seu lugar de origem, partindo da sua origem. Portanto, não se compreende como é que o capitalista acumula apenas quando ele tem as mercadorias em mãos. É necessário investigar o processo de produção, as bases nas quais se assentam o processo de produção, para detectar onde é que nasce aquele sobretrabalho do qual o capitalista vai se apropriar. No desenvolvimento do capital, Marx parte do fato simples, diz Engels, de que os capitalistas valorizam o seu capital por meio da troca. Compram mercadoria com o seu dinheiro. E esta mercadoria vai ser tanto aquela que servirá de insumos para a realização da produção, assim como também maquinário, capital constante, como também esta mercadoria será a própria força de trabalho. É sempre bom, é sempre importante destacar que, para Marx, a própria força de trabalho é convertida em mercadoria, uma vez que ela tem valor de compra, ela tem um valor de troca. O trabalhador vende a sua força de trabalho ao capitalista, e o capitalista, a partir deste momento, pode explorar esta força de trabalho como ele quiser. Assim, no desenvolvimento do capital,
Marx parte do fato simples de que os capitalistas valorizam o seu capital por meio da troca. Compram mercadoria com o seu dinheiro e depois vendem-na por mais dinheiro do que aquele que ela lhes custou. A este excedente sobre o capital original, Marx deu o nome de mais-valia, traduzido atualmente através da expressão mais-valor. Mas a tradição das traduções brasileiras geralmente utilizava a expressão mais-valia. De onde nasce esta mais-valia ou este mais-valor? Segundo a suposição dos economistas, são trocados apenas valores iguais. E no terreno da teoria abstrata, isto é mesmo correto. Ou seja, quando se troca duas mercadorias, se está trocando equivalentes em tempo de trabalho social médio. No entanto, não é possível afirmar que entre o capitalista e o trabalhador sejam feitas trocas iguais, porque o trabalhador vai fornecer mais trabalho do que aquele que ele recebe para se manter vivo e que se expressa através do salário. A compra de algodão e a sua revenda para retorno do montante investido não podem, por sua vez, fornecer uma mais-valia. Engels começa a observar aqui, resgatando Marx, de que existem condicionantes para que esta mais-valia seja extraída e que a economia política clássica trabalhou com elementos explicativos da mais-valia que, na verdade, não conseguiam explicar a origem da mais-valia. Dirá Engels, por exemplo, a mais-valia não pode nascer do fato de que os vendedores vendem as mercadorias acima do seu valor, ou de que os compradores as compram abaixo do seu valor, porque cada um é, por sua vez, ora comprador, ora vendedor, e isto, portanto, se equilibra de novo. Por outras palavras, não é vendendo caro ou tendo lucro para além daquilo que custou efetivamente a mercadoria, que vai brotar a extração da mais-valia. É lógico que um determinado capitalista, sob determinadas condições, pode até vender a sua mercadoria acima do valor, ou seja, acima do tempo de trabalho social médio que custou para produzir aquela mercadoria. Mas não é isso que vai dar a dinâmica da extração da mais-valia. Tampouco esta mais-valia pode provir, diz Engels, do fato de que os compradores e vendedores tiram vantagem um dos outros, pois isto não criaria nenhum valor novo ou mais-valia, mas apenas repartiria de outro modo o capital existente entre os capitalistas. Aqui temos um elemento importante a destacar, que a mais-valia, ela não brota de você vender a mercadoria mais caro. Quando você vende uma mercadoria mais caro, você não está alterando o valor da mercadoria. Você apenas está tendo um ganho a mais em relação ao tempo de trabalho social médio que custou para produzir aquela mercadoria. Um capitalista, no caso de um terremoto, ele pode vender uma garrafa de água por R$ 100. Ou, se pegarmos, por exemplo, a crise do Covid, quando faltou oxigênio em Manaus, começaram a vender oxigênio por preços exorbitantes. Mas isso não quer dizer que se acrescentou mais valor ao oxigênio. Apenas se teve, em cima do valor de produção do oxigênio, um ganho a mais, um ganho excedente, que não vai se manter em condições normais. De onde brota, então, a possibilidade do capitalista obter mais do que inicialmente investiu? Como é isto? Pergunta Engels. Ele vai responder: isto é possível em razão de que,
no interior das relações burguesas de produção, o capitalista encontra à venda no mercado de mercadorias uma mercadoria que tem uma propriedade específica. E esta mercadoria, que tem estas características específicas, é a força de trabalho. É aquela mercadoria que servirá para a criação de um novo valor. É aquela mercadoria cujo uso é a fonte de novo valor. Se a força de trabalho é esta mercadoria, o que determina o valor da força de trabalho? Como é que se define quanto se vai pagar para a força de trabalho? Engels observa que Marx descobre no Capital que o valor de cada mercadoria é medido pelo trabalho requerido para a sua produção. Por outras palavras, a força de trabalho existe na figura do operário vivo, o qual carece, para a sua existência, bem como para a manutenção da sua família, que assegura, mesmo depois da sua morte, a continuação da força de trabalho, de uma determinada soma de meios de vida. Isto quer dizer o quê? Que o trabalhador precisa comer, beber, descansar, ter moradia, ter roupa, ter sapato. Então, através destas necessidades mínimas que se coloca para a força de trabalho, se define socialmente qual é o valor médio para a produção e reprodução diária desta força de trabalho. Assim, o tempo de trabalho necessário para a produção destes meios de vida representa, por conseguinte, o valor da força de trabalho. O capitalista paga pela força de trabalho e, a partir daí, a coloca para produzir mercadorias ou, em outros termos, coloca a força de trabalho para trabalhar. Num determinado tempo da jornada diária de trabalho, o trabalhador terá fornecido tanto trabalho quanto necessário em forma de salário para reproduzir a sua força de trabalho. Admitindo que o salário semanal de um operário representa 3 dias de trabalho, diz Engels, o operário que começa a segunda-feira já terá reposto ao capitalista na quarta-feira à noite o pleno valor do salário pago, ou seja, trabalhou 3 dias e esses 3 dias ele produziu o equivalente ao que ele precisaria para repor as suas energias em forma de salário, em forma de dinheiro a ser recebido. Isto quer dizer que após 3 dias, este trabalhador deixa de trabalhar? De modo algum, dirá Engels. O capitalista comprou esta força de trabalho para utilizá-la durante uma semana, o que significa que o operário tem de trabalhar ainda os 3 últimos dias da semana, para completar a semana de 6 dias. Estes 3 dias a mais que o trabalhador fornece ao capitalista é o sobretrabalho do operário, ou seja, é o trabalho em excesso em relação ao tempo necessário para a reposição do salário, das energias físicas e mentais do trabalhador. Reside aí, portanto, na análise de Marx, a fonte da mais-valia, que tende a ser cada vez mais crescente. E por que tende a ser cada vez mais crescente? Tende a ser crescente porque o capitalista não produz sempre com a mesma base sociotécnica. Ele não utiliza sempre as mesmas forças produtivas ou o mesmo capital constante. Como ele está em concorrência com outros capitalistas, ele é obrigado a modernizar a sua produção, o que significa que ele fará com que o trabalhador produza em menos tempo mais mercadorias. Se cai o tempo de trabalho necessário para que o trabalhador
produza o quantum de mercadorias que precisa para, convertida em salário, poder sobreviver, isto significa que vai aumentar a parcela da mais-valia. O tempo de trabalho necessário para garantir a existência de si próprio, da família e de novos futuros trabalhadores, e que se expressa sob a forma de salário, dirá Engels, varia, portanto, segundo as circunstâncias. Mas o principal é que o capitalista, além do trabalho que paga, também extrai ainda trabalho que não paga. E esta não é uma suposição arbitrária, dirá Engels, pois no dia em que o capitalista recebesse do operário por um longo período apenas tanto trabalho quanto o que lhe paga no salário, nesse dia o capitalista fecharia a sua fábrica, pois todo o seu lucro se esvairia. Ou, por outras palavras, ele não teria lucro. Se ele remunerasse ao trabalhador o quanto de trabalho que efetivamente o trabalhador realizou, significa que ele não conseguiria extrair um excedente para si. Aqui, diz Engels, temos a solução de todas aquelas contradições. O nascimento da mais-valia, da qual o lucro do capitalista forma uma parte significativa, é agora completamente claro e natural, mas se torna claro através de uma análise científica e não de uma suposição arbitrária. O valor da força de trabalho é pago, diz Engels, mas este valor é muito inferior àquele que o capitalista sabe extrair da força de trabalho. E a diferença, o trabalho não pago, é que precisamente constitui a quota parte do capitalista, ou, falando com mais rigor, da classe dos capitalistas. É sempre fundamental observar que Marx está analisando, assim como Engels, a sociedade existente ou o desenvolvimento histórico-social à luz do surgimento das classes sociais. É impossível pensar a teoria marxiana, a teoria engelsiana, sem colocar no centro a questão das classes, assim como também estas classes só podem ser compreendidas através de determinadas categorias, como o trabalho. De um modo geral, continuará Engels, é este trabalho não pago que mantém todos os membros da sociedade que não trabalham, isto é, os capitalistas. Deles são pagos os impostos ao Estado e ao município, na medida em que afetam a classe dos capitalistas, as rendas da terra, aos possuidores da terra, etc. É nele que assenta todo o Estado social vigente, ou seja, o Estado social vigente se assenta em relações sociais de exploração. Por outro lado, diz Engels, seria absurdo supor que o trabalho não pago apenas nasceu nas relações presentes, em que a produção é exercida, por um lado, por capitalistas e, por outro, por operários assalariados. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que não é apenas dentro das relações de classe dadas pelo capital que existe exploração. Desde que você tenha a estrutura de classes, você vai ter uma determinada forma de extração do sobre-trabalho. Daí Engels afirmar que a classe oprimida teve, em todos os tempos, de realizar trabalho não pago. Durante todo o longo tempo em que a escravatura foi a forma dominante da organização do trabalho, os escravos tiveram de trabalhar muito mais do que aquilo que lhes foi reposto sob a forma de meios de vida, de alimentação, de comida, de água. Basta lembrar, há um belo livro que mostra como que esta relação de exploração se dá na sociedade escravista, que é o livro de Howard Fast, Spartacus. Ali há uma bela descrição de como os escravos recebiam apenas o mínimo
para se manterem vivos e produzirem o sobretrabalho daquela sociedade. É um livro que eu deixo aqui como recomendação. Sob o domínio da servidão e até a abolição da corvéia camponesa, o caso foi o mesmo, e aqui ele está se referindo ao trabalho na Idade Média. Aqui vem até palpavelmente a lume a diferença entre o tempo em que o camponês trabalha para seu próprio sustento e o sobretrabalho para o senhor da terra, pois que, precisamente, o último é executado separadamente do primeiro. Isto quer dizer o quê? Que na Idade Média é mais claro saber qual é a parte do trabalho que pertence ao camponês e qual é a parte do trabalho que vai ser destinada para o senhor feudal ou então até mesmo para a igreja. A forma está agora mudada. Está mudada onde? Na sociedade capitalista. A forma está agora mudada, mas a coisa, ou seja, a relação de exploração, permaneceu. E, enquanto uma parte da sociedade possuir o monopólio dos meios de produção, o operário, livre ou não livre, tem de juntar ao tempo de trabalho necessário para a manutenção própria, tempo de trabalho sedentário para produzir os meios de vida para os donos dos meios de produção. Assim, todo o operário posto a trabalhar pelo capitalista executa um duplo trabalho. Durante uma parte do seu tempo de trabalho, repõe o salário que lhe foi adiantado pelo capitalista. Esta parte do trabalho, Marx denomina trabalho necessário, ou tempo de trabalho social médio. Depois, porém, o trabalhador, o operário, depois, porém, ele tem ainda de continuar a trabalhar e produz durante esse tempo a mais-valia, o mais-valor para o capitalista, da qual o lucro constitui uma parte significativa. Esta parte do trabalho chama-se sobretrabalho. Em termos numéricos, Engels resgata o exemplo do próprio Marx no Capital. Admitamos que o operário trabalhe 3 dias da semana para a reposição do seu salário e 3 dias para a produção de mais-valia para o capitalista. Por outras palavras, isto quer dizer, num trabalho diário de 12 horas, 6 horas diariamente pelo seu salário e 6 horas para a produção de mais-valia. Da semana, pode-se tirar apenas 6 dias, e mesmo estendendo ao domingo apenas 7 dias. Mas, de cada dia, pode-se tirar 6, 8, 10, 12, 15 e mesmo mais horas de trabalho. Ou seja, a semana tem 7 dias. O que não impede que o capitalista procure extrair sobretrabalho não apenas de uma jornada de 12 horas, mas de uma jornada que pode ser estendida até o momento em que as forças físicas do trabalhador assim o permitirem. Continua Engels. O operário vendeu ao capitalista um dia de trabalho pelo seu salário de um dia. Mas o que é um dia de trabalho? 8 horas ou 18 horas? Não se sabe, porque o capitalista vai procurar estender a jornada de trabalho o máximo possível. É bom lembrar que Engels aqui está escrevendo no século XIX, e no século XIX não existia uma proteção social ao trabalhador, o que permitia todas as arbitrariedades por parte dos capitalistas no sentido de estender ao máximo possível a jornada de trabalho. Foi somente através da organização dos trabalhadores em classe, através da luta sindical, através da organização dos trabalhadores nos partidos operários, que começou a ser regulamentada a jornada de trabalho, portanto, limites para você extrair diariamente, para que o capitalista pudesse extrair diariamente a força de trabalho do trabalhador.
Isto não elimina a exploração, mas regula a exploração. O capitalista, dirá Engels, tem interesse em que o dia de trabalho seja prolongado tanto quanto possível. Quanto maior ele for, mais mais-valia será produzida. Disto resulta que o operário tem o sentimento correto de que cada hora de trabalho que trabalha para além da reposição do salário de trabalho lhe é injustamente arrancada. E no seu próprio corpo, é no seu próprio corpo que ele tem de experimentar o que é isso de trabalhar um tempo excessivamente longo. E ele experimenta porque ele vai sentindo o desgaste da sua força de trabalho. O capitalista luta pelo seu lucro. O operário pela sua saúde, por algumas horas de repouso diário, para poder, além de trabalhar, dormir e comer, afirmar-se também de outro modo como ser humano. E aqui Engels está apontando como que a leitura do Capital não é apenas uma leitura sobre a extração da mais-valia ou sobre como se produz na sociedade. Toda a importância do Capital reside também no fato de que ele está apontando para a necessidade de se superar as relações de exploração, a fim de permitir ao ser social ter tempo livre para exercitar a sua humanidade, mas não um tempo livre subordinado à lógica do capital, aquele divertimento moderno, onde o lazer também está inserido no processo de acumulação capitalista quando se compra um pacote de viagem. Tempo livre, no caso aqui de Marx e Engels, é o tempo livre para exercitar as potencialidades humanas, as potencialidades criativas humanas. De modo nenhum depende da boa vontade dos capitalistas individuais o quererem ou não entrar nessa luta, porque a concorrência obriga mesmo o mais filantrópico dos capitalistas a associar-se aos seus colegas e a tornar regra um tempo de trabalho tão comprido como eles. Significa que a concorrência não permite ao capitalista ser um ser humanitário. Ele pode até se revestir ideologicamente desta aparência de bom capitalista, mas a própria lógica interna do capital o obrigará a agir como um capitalista caso não queira ir à falência. A luta pela fixação do dia de trabalho dura desde o primeiro aparecimento histórico dos operários livres até o dia de hoje. Em diversos ofícios, reinam diversos dias de trabalho tradicionais, mas, na realidade, raramente são observados. Só lá onde a lei fixa o dia de trabalho e vigia a sua observância, é que se pode realmente dizer que existe um dia de trabalho normal. Aqui Engels começa a apontar para um elemento essencial também da discussão. Não é porque a lei ela é produzida no interior da sociedade burguesa que ela deve ser rejeitada pelos trabalhadores. É fundamental que os trabalhadores se utilizem da lei para regular também a jornada de trabalho, tentando reduzi-la ao máximo possível, sem redução de salários. Se a lei existe, ela brotou, por sua vez, não da boa vontade dos capitalistas que estão concorrendo entre si, ela brotou da própria luta dos trabalhadores. A luta pela fixação do dia de trabalho dura desde o primeiro aparecimento histórico dos operários livres. No entanto, para que isto seja rompido, os trabalhadores se organizaram. E, ao se organizarem, os trabalhadores conquistaram leis para regular a exploração da força de trabalho. Leis que resultaram de uma perseverança de muitos anos. Resultaram de lutas persistentes e obstinadas contra os capitalistas. Lutas que passaram também
pelo direito de liberdade de imprensa, do direito de coalizão, portanto, de se organizarem em sindicatos, do direito de se reunirem, bem como os trabalhadores se aproveitaram de cisões momentâneas no interior da classe dominante. E estas cisões existem porque a classe dominante não é um homogêneo, ela é composta por frações de classe. E nessas brechas dentro das lutas intestinas que se processam dentro da própria classe capitalista, os trabalhadores conseguiram suficiente organização para extrair leis que fossem benéficas não ao capital, e sim aos trabalhadores. O carro-chefe dessa luta, dirá Engels, foi a Inglaterra. Mas na medida em que o capital se generaliza, estas lutas também se generalizaram para outros países do continente europeu e se estenderam até mesmo para fora do continente europeu, em todos os ofícios, em todas as profissões. Engels fala aqui de ofícios, porque no século XIX ainda não temos o trabalhador totalmente desqualificado. O capital se utiliza de trabalhadores que ainda detinham um certo saber fazer sobre a sua atividade. É com a introdução da maquinaria em larga escala que os ofícios serão progressivamente destruídos. O método de produção capitalista, isto é, o método operado por capitalistas de um lado e operários assalariados do outro, não só produz constantemente de novo o capital ao capitalista, como também, ao mesmo tempo, reproduz sempre a pobreza dos operários. Portanto, é da lógica interna do capital esta contradição entre geração de riqueza de um lado e geração da pobreza de outro. A pobreza, ela não vem de vingança divina. A pobreza, ela vem de uma lógica interna do próprio capital. Assim como a riqueza não vem da graça divina que beneficia alguns para se darem bem na vida. A riqueza, ela vem também de uma extração do sobretrabalho, de um dado concreto, de um dado real, que brota das próprias relações econômicas existentes em determinado momento. E, neste sentido, mais uma vez, recomendo aqui a leitura do livro de Howard Fast, que é o Spartacus, uma vez que no livro o autor vai mostrando como que a escravidão produziu o surgimento de uma nova classe de comerciantes que não eram bem vistos pelos nobres, mas que, de qualquer maneira, eram aqueles que davam o tom para a sociedade, uma vez que eles acabavam concentrando cada vez mais a riqueza e, com isso, produzindo a dinâmica daquela sociedade. Engels observa que o capital não se limita a reproduzir-se. Ele é constantemente multiplicado e aumentado. E, deste modo, o seu poder sobre a classe sem propriedade dos operários aumenta. E aumenta porque, se o trabalhador está desprovido dos meios de produção, não vai restar outro caminho para ele senão o de se assalariar. E quando ele se assalaria, ele aumenta, ele contribui para que o capital se expanda. E, ao se expandir, vão ser produzidos também novos trabalhadores, ou seja, cada vez mais a dinâmica do capital amarra o trabalhador a uma condição de trabalhador explorado. Esta expansão, dirá Engels, é uma dimensão ineliminável do capital. A acumulação do capital reproduz a relação do capital em escala cada vez mais ampliada. Mais capitalistas ou maiores capitalistas neste polo, mais operários assalariados no outro. A acumulação do capital é, por conseguinte, a multiplicação do proletariado.
Como, porém, por meio do progresso da maquinaria, por meio de uma agricultura aperfeiçoada, etc., são sempre precisos menos operários para produzir um quantum igual de produtos, com este aperfeiçoamento, o resultado é que surjam trabalhadores cada vez mais excedentários. Engels está mostrando aqui como Marx também investiga esta dinâmica dos desdobramentos do desenvolvimento das forças produtivas sobre a classe trabalhadora. Como os capitalistas estão concorrendo entre si, eles tentam produzir mercadorias com valores cada vez menores, ou seja, num tempo de trabalho social médio cada vez mais reduzido. Ao utilizar a maquinaria, uma parte da força de trabalho se torna dispensável e vai ingressar o grupo dos trabalhadores excedentários. O que acontece com estes trabalhadores excedentários? Eles vão formar aquilo que Marx denomina ou conceitua como exército industrial de reserva. Aquela quantidade de trabalhadores excedentes que, nos maus tempos, ficam desempregadas, ou que podem ser utilizadas pelo capital no momento em que o capital entra num novo ciclo de expansão. Mas esta força de trabalho excedente, ela acaba jogando favoravelmente ao capital de um outro modo também. Porque na medida em que você tem um exército industrial de reserva cada vez mais volumoso, isto permite ao capital barganhar com o valor da força de trabalho. Se fala hoje no Brasil que, no momento pós-Covid, os empregos estão voltando. Mas as pesquisas mostram também que estes novos empregos estão sendo pagos, os salários estão abaixo do que eram antes da pandemia. Significa o que isto? Significa que, diante de mais de 10 milhões de desempregados, o capital tem um poder de barganha para contratar o trabalhador, mas oferecer um salário menor. Ou seja, um salário que está abaixo das necessidades cotidianas de reposição da força de trabalho por parte do trabalhador. Quando isto não ocorre, quando este exército industrial de reserva ele não é parcialmente utilizado pelo capital, é sempre bom lembrar que é impossível ao capital utilizar todos os trabalhadores desempregados. Por mais que se fale de pleno emprego não significa que todos os trabalhadores estão empregados, mas sim que a possibilidade de se encontrar um trabalho é muito grande em determinado momento, em determinada conjuntura. Se esses trabalhadores continuam na berlinda enquanto exército industrial de reserva e o capital não os utiliza, o que acontece com eles? Como que eles se manterão vivos? Engels vai dizer, bom, eles caem aos cuidados da assistência pública à pobreza. Ou seja, caem aos cuidados daquilo que chamamos hoje por políticas sociais, ou então trabalhos filantrópicos, ou então estas ONGs que procuram atenuar esta condição de miserabilidade deste exército industrial de reserva. Engels observa que este excedente é necessário, ao mesmo tempo, ao capital, pois, em tempos de negócios especialmente vivos, ou seja, naqueles momentos em que o capital entra numa fase de expansão, de crescimento e que vai procurar aumentar a produção, é indispensável à classe dos capitalistas que existam estes trabalhadores excedentários. Sempre lembrando, diz Engels, que estes trabalhadores excedentários, eles também terão um papel, independente da sua vontade, no sentido de quebrar a capacidade de resistência dos operários regularmente ocupados e para conservar baixos os seus salários. Por outras palavras, quando o trabalhador que está empregado
olha pela janela e vê uma fila de 3, 4, 5 mil pessoas brigando por uma vaga de emprego, ele fica menos propenso a lutar por reposição salarial ou por ganhos no seu salário. Como diz o dito popular, é melhor pingar do que faltar. É assim que funciona no plano da vida cotidiana imediata a consciência empírica do trabalhador, sobretudo quando ele tem a constatação empírica também de que existem pessoas, indivíduos, que estão procurando trabalho há mais de 1 ano, há 2 anos, ou às vezes até muito mais. Daí que brotam também no interior da sociedade estas pesquisas que vão falar a respeito dos trabalhadores desencorajados, aqueles que desistiram de procurar emprego. Quanto maior a riqueza social, portanto, quanto maior a acumulação de capital, tanto maior a superpopulação relativa, uma vez que a tendência da maquinaria é produzir desemprego, é produzir população excedentária, ou, utilizando aqui a conceituação marxiana, é produzir o exército industrial de reserva. Quanto maior este exército de reserva quanto maior este exército de reserva em relação ao exército operário ativo, ou seja, aqueles trabalhadores que estão regularmente ocupados, tanto mais massiva a superpopulação consolidada, permanente, ou as camadas operárias cuja miséria está na proporção inversa do seu tormento de trabalho. Quanto maior, por fim, a camada de Lázaros da classe operária, Lázaro no sentido daquela alegoria bíblica de que Lázaro renasceu. Então, Engels está procurando mostrar aqui que, cotidianamente, renascem novos operários, renascem também novos membros do exército de reserva. O maior, por fim, a camada de Lázaros da classe operária é o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial, portanto, aquela miséria reconhecida pelos dados estatísticos dos governos. Aquelas estatísticas que mostram que a linha da pobreza aumentou, que cada vez é maior o número de famintos no país, ou então que está aumentando o número de pessoas, de indivíduos com falta de segurança alimentar, são dados oficiais do pauperismo. E esta a lei absoluta, universal da acumulação capitalista. Por outras palavras, não tem como existir capitalismo sem existir o pauperismo. O pauperismo não é resultado apenas de políticas econômicas A, B ou C adotadas pelo capital. O pauperismo é um elemento intrínseco à ordem do capital, como discute, por exemplo, José Paulo Neto no texto sobre as 5 notas a respeito do serviço social. Marx coloca em relevo, diz Engels, as facetas mais destrutivas que o capital possui. Mas Marx destaca também, lembra Engels, que esta forma social, ou seja, que o capitalismo é um momento necessário na trajetória da humanidade, uma vez que o capital, portanto, o modo de produção capitalista, que tem no seu centro acumulação contínua de capital, o modo de produção capitalista, ele tende a desenvolver cada vez mais as forças produtivas da sociedade. Ele tende a elevar cada vez mais as forças produtivas da sociedade. E somente é possível se pensar em uma sociedade do tipo socialista e, posteriormente, comunista, se for possível socializar as forças produtivas. Não se constrói socialismo ou comunismo na miséria. Caso um socialismo ou comunismo brote da miséria, ele só pode ser um socialismo ou comunismo que vai resgatar as faces mais perversas do desenvolvimento histórico social. Marx e Engels trabalham isso na ideologia alemã, mostrando que se um comunismo brotasse de uma situação
de miséria, toda a droga anterior retornaria. Assim, Marx coloca em relevo as facetas mais destrutivas do capital, mas também demonstra que esta forma social foi necessária para desenvolver as forças produtivas da sociedade até um grau elevado, uma vez que é do desenvolvimento das forças produtivas que se pode pensar a possibilidade de surgimento de um comunismo efetivo. Ou, como diz Engels, referindo-se a Marx, é deste desenvolvimento que criam-se as condições para um desenvolvimento digno dos seres humanos, ou seja, para que os seres humanos possam desenvolver as suas potencialidades criativas, exercitarem a sua dimensão humana em patamares verdadeiramente humanos. Engels encerra esta discussão, na qual ele resume ideias fundamentais que percorrem o volume 1 do Capital, com a seguinte afirmação: todas as formas anteriores de sociedade eram demasiado pobres, no sentido de que não conseguiram desenvolver a contento as forças produtivas. A produção capitalista é a primeira a criar as riquezas e as forças de produção que para tal são necessárias. Lembrando que riqueza não está aqui no sentido monetário. Riqueza está no sentido da produção em grande quantidade de valores de uso. Mas, ao mesmo tempo, a produção capitalista cria os operários, ou seja, esta massa de indivíduos que vivem numa contínua situação de opressão por parte da classe capitalista. E esta classe dos que sofrem a opressão por parte do capital, ela se vê obrigada a lutar para romper com a sua condição de classe. E, ao romper com esta condição de classe e com esta situação de classe também, se abre a possibilidade de se superar a sociedade burguesa, constituindo-se uma forma, um modo de produção na qual as potencialidades humanas terão mais condições de se efetivar. Pegando a passagem inteira aqui de Engels para encerrarmos a nossa discussão de hoje, diz Engels: todas as formas anteriores da sociedade eram demasiado pobres. A produção capitalista é a primeira a criar as riquezas e as forças de produção que para tal são necessárias. Mas, ao mesmo tempo, a criar também nos operários, existindo em massas e oprimidos, a classe da sociedade que cada vez mais é obrigada a exigir o aproveitamento destas riquezas e forças produtivas para a sociedade inteira, em vez de, como hoje, para uma classe monopolista, ou seja, para uma classe exclusiva, que seria a burguesia. São estes os elementos que Engels apresenta neste texto, no qual ele resume várias ideias fundamentais que estão presentes no tomo 1 do Capital. Espero que tenham apreciado a discussão, assinem o nosso canal, encaminhem suas sugestões positivas ou negativas e continuemos aqui no nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.